Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar aqui, porque meu celular não está bom, então vou ter que ser o mais rápido possível, o mais objetivo possível. A palavra que o Senhor me confiou ao coração encontra-se em Ezequiel 34. Diz assim, eu vou tomar leitura para que você possa compreender. Ezequiel 34. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diga-lhe: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura destes, veste-se da melhor lã, mata as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês fortalecem as fracas. Vocês não fortalecem as fracas. Não cura as doentes, não enfaixa as quebradas. Não trouxeram de volta as desgarradas e não buscam as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, eu peço que você dobre a sua atenção. Percebe-se comigo que Deus, Ele vai levantar Ezequiel. Ezequiel é um profeta do Senhor, e Deus levanta ele para advertir os pastores de Israel. Percebe que a mensagem que Ezequiel vai dar é para os pastores. Percebe que o objetivo de Ezequiel é advertir os pastores por ordenança do Senhor. Por que tem uma advertência contra aqueles pastores? Porque, como eu acabei de ler para a tua vida, se você dobrar atenção no que eu acabei de tomar leitura para você, você vai perceber que, olha o que Deus fala para ele, olha a mensagem que Deus dá para ele. Deus disse assim: Ezequiel, vai até os pastores e profetiza contra eles. Diga, assim diz o Senhor, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Não deveria apacentar minhas ovelhas? Deus está falando isso por quê? Porque eram pastores que se importavam apenas consigo e não cuidavam do rebanho que Deus deu. Eita, eu vou falar, Jesus. Isso aí hoje não é diferente. Tem pastores que se importam com o dinheiro da ovelha. Se importa com tudo que a ovelha tem, mas não se importa com a ovelha. Não se importa com vida. Escuta só, eu vou falar tudo, escuta só. Olha que interessante, não é eu que estou falando, está na Bíblia. Olha que interessante. Olha o que Deus disse, ai dos pastores, porque apacentam a si mesmo. Não deveria apacentar minhas ovelhas? Deus faz uma pergunta. Deus fala assim, peraí, meus pastores não deveriam apacentar as minhas ovelhas? Porque o objetivo de pastor é cuidar de ovelha, é cuidar de vida, e não se importar consigo. Você lembra o que Jesus disse naquela parábola da ovelha perdida? Em Lucas 15, Jesus ele conta uma parábola. E ele fala, qual de vocês que tendo 100 ovelhas, se perder uma, não deixará as 99 e ir atrás da ovelha perdida até encontrar? Quando a encontra, põe a ovelha nos ombros, escuta só. Olha que interessante, ele põe a ovelha no ombro, ele cuida da ovelha, porque o dever do pastor é ir atrás de ovelha, é se importar com a ovelha. Percebe na parábola? Tinha 99, tinha 100 ovelhas, perdeu uma, ficou 99. Aí a Bíblia diz que ele guarda as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. As 99 significa aquelas que não haviam se perdido. São os justos. Mas aquela única ovelha que se perde, Jesus fala que o pastor deixa as 99 que não precisa de um arrependimento e vai atrás daquela que está perdida. Os pastores não agiram dessa maneira. Eles não se importavam com a ovelha. Se importavam com o dinheiro da ovelha, mas não importava com a ovelha. Lembra o que Jesus disse em João 10? Jesus fala, ele fala assim que quando a ovelha vem, quando o lobo vem arrebatar a ovelha, ele fala que o mercenário ele foge. Por quê? Porque é mercenário, não cuida das ovelhas. Jesus disse isso em João 10. É pastores que não se importam, são mercenários. Eu vou falar, Jesus. Agora escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Se tu não der um glória, olha o que Deus fala, presta atenção. Ai dos pastores de Israel, porque apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura deste, vestem-se de lã, matam os melhores das ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Olha o que Deus está falando, peraí. Os pastores, presta atenção, vocês comem a gordura deste. Então percebe, os pastores estão usufruindo daquilo que era da ovelha. Aí ele fala assim, vocês matam a gordura deste, veste-se da lã. Peraí, escuta isso aqui.
Percebe que ele come das gorduras e eles vestem-se da lã. Eles vestem-se da lã. Quem é que produz a lã? É a ovelha. É a ovelha que produz a lã. Mas quem é que está se vestindo da lã? Os pastores. Não vou repetir isso aqui. A ovelha produzia, mas os pastores tiravam a lã da ovelha e se vestia. E as ovelhas ficavam sem lã. Olha que interessante, os pastores estão usufruindo em cima de ovelha. Tem pastor, eu vou falar, Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Que a ovelha já não é ovelha para ele, é negócio dele. Igreja está virando comércio. Eita, eu vou falar, Jeová. Eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Olha o que Deus... Eita, glória. Olha o que Deus falou. Vocês comem a gordura deste, veste-se da lã. Peraí, quando eu li essa parte, eu falei, peraí, veste-se da lã? Deus está falando que os pastores vestem da lã. Mas quem produz a lã é a ovelha. A ovelha que produz a lã. Os melhores tecidos é a ovelha que produzia. Só que eram os pastores que se vestiam. Sabe o que significa isso? É pastores que estão usufruindo em cima daquilo que você, em cima daquilo que você produz. Você quer ver uma coisa? Você trabalha. Aí você leva o seu dízimo para a igreja. O pastor pega o seu dízimo e usufrui em cima daquilo. Ostenta em cima do seu dízimo. Deus está vendo. Só que o meu dízimo, eu não posso deixar de dar, porque o meu dízimo é para Deus. Eu não estou falando que você tem que deixar de dar. Você tem que dar o dízimo, porque o próprio Deus fala, será que um homem pode roubar Deus? Aí o Senhor fala assim, vocês estão me roubando no dízimo e nas ofertas. Minha parte eu faço, eu entrego. Agora o que o pastor vai fazer, o problema é dele, é Deus. Eu sei que a gente vai dar conta de tudo, irmão. A Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. Todos nós vai se comparecer no tribunal de Cristo. Aí ninguém escapa, rapaz. Eita glória, aleluia a Deus. Olha o que Paulo disse. Paulo vai dizer em Romanos 2,16. Paulo disse, no dia em que Deus julgar o segredo de cada um por intermédio de Cristo, de acordo com o meu evangelho, nesse dia Jesus vai assentar no trono e vai julgar cada um, porque Jesus fala, o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Quem vai te julgar é Jesus. É Ele. Paulo já fala de um Cristo como juiz. João já fala de um Jesus como advogado. João escreveu, escrevo para que vocês não pequem, contudo se pecarmos, temos um advogado junto do Pai. Percebe-se que João, ele vê Cristo, ele vê Jesus como advogado. Agora Paulo já vê Cristo como juiz. O mesmo que te defende hoje é o mesmo que vai te julgar. Advogado, filho, ele defende. O juiz é aquele que julga. Vai ter uma diferença nesse dia. Eita, aleluia a Deus. Agora escuta isso aqui. Eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Olha o que ele fala. Vocês vestem-se da lã. Então, peraí, os pastores estavam se vestindo da lã e as ovelhas nu. Era pastores que estavam usufruindo. Era pastores que estavam ostentando em cima de ovelha. Era pastores andando de luxúria e as ovelhas a pior. Então eu vou falar, Jesus. Irmão, se tu pregar isso aqui numa igreja, num congresso, tem gente que nem te chama mais para pregar. Mas eu louvo a Deus, porque eu tenho que pregar o que está na Bíblia, irmão. Olha que interessante. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Olha que tremendo isso aqui. Olha o que Deus fala, presta atenção. Vocês vestem-se da lã, matam as melhores ovelhas para comer. Peraí, eles não cuidavam das ovelhas, mas matavam as melhores ovelhas. Não cuida, mas mata. Não dá carinho para as ovelhas, mas difama as ovelhas. Desampara as ovelhas. Deixa as ovelhas desgarradas. Pastor não pode deixar a ovelha desgarrada. Função de pastor é se envolver com vida. É se envolver com ovelha, rapaz. Tá glória. Eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Olha o que Deus vai fazer. Presta atenção. Aí Deus fala assim. Vocês não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas. Não curam as doentes. Não enfaixa as quebradas. Não trazem de volta as que estão desagarradas. E não buscam a perdidas, mas domina sobre elas com força e tirania. Agora como pode? Não busca, não procura, não enfaixa. Enfaixar se fala de cuidar da ferida da ovelha. A ovelha está ferida. Só que percebe que Deus disse, os pastores não enfaixavam. Filho, só se usa atadura, faixa quem está ferido.
Só que Deus disse que os pastores não cuidavam das ovelhas. As ovelhas estavam feridas, agarradas, mas eles não cuidavam. Por isso que Jesus fala: eu sou bom pastor. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Porque aquilo que o homem não faz por você, Deus é capaz de fazer. Eita glória! Oh glória! Escuta isso aqui. Olha que interessante. Jesus, em João, ele disse: eu sou as ovelhas. Eu sou o pastor da ovelha. Eu sou o pastor da ovelha. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Olha o que Jesus fala. Jesus, ele já fala: eu dou minha vida pelas ovelhas. Agora aqui Deus já fala que os pastores não se envolvem. Então percebe, aquilo que o homem não faz por você, Cristo pode fazer. O homem pode desamparar, o homem pode não cuidar, mas Deus, ele não desampara. O Senhor disse em Isaías 55, olha o que Deus fala em Isaías 55. Deus toma a boca de Isaías e Deus fala assim: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Todavia, ainda que ela venha se esquecer de você, eu não me esquecerei de você. Eis que eu tenho seu nome gravado na palma das minhas mãos, e suas muralhas estão diante de mim. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Eita glória! Oh glória! Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Isso é para quem crê, rapaz. Eita glória! Olha que interessante. Olha o que Deus fala. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas todavia eu não me esquecerei de você. Olha que interessante. Pode a mãe desamparar, pode o pai desamparar, mas o Senhor disse: eu não desamparo. Lembra que Davi escreveu em Salmos? Davi escreveu em Salmos: pode meu pai e minha mãe pode me abandonar, mas o Senhor me acolherá. Davi disse isso em Salmos. Olha que interessante. Agora escuta isso aqui. Deus fala assim para os pastores: vocês não curam doentes, não enfaixam quebradas, não trazem de volta os perdidos, não procura, mas domina sobre elas com força e tirania. Irmão, sabe o que significa tirania? Tirania é uma pessoa que tem um governo. Escuta só isso aqui. Tirania é uma pessoa que tem um governo, uma autoridade, só que ela usa essa autoridade para usurpar. Então peraí, os pastores é alguém que tem autoridade, mas estavam usurpando das ovelhas, estavam ostentando das ovelhas. As ovelhas produziam lã, eles utilizavam, comia gordura delas, comia coalhada das ovelhas. As ovelhas na pior e os pastores na melhor. Olha que interessante. Os pastores ostentando em cima de ovelha, ostentando com aquilo que a ovelha produzia. As ovelhas produziam lã, eles tomavam. Eram pastores que usavam do seu governo para fazer da ovelha o que? Com a força e tirania. Como está escrito aqui, eles eram brutos, eles tomavam, eram pastores que tinham um governo, mas usavam desse governo de forma ilegal. São mercenários, interesseiros. Eu vou falar, Jesus, é pastores interesseiros. Interesseiros de ovelhas? Não, interesseiro em dinheiro, no que a ovelha produzia, na roupa das ovelhas, na comida das ovelhas, mas não se importava com ovelha. Eita, eu vou falar, Jesus. Tá, glória a Deus. Eu vou dar lugar, Jeová. Agora escuta isso aqui. Aí ele fala assim: assim elas espalham, por não haver pastores, se tornam pasto para todos os animais. Olha o que Deus falou: minhas ovelhas só estão espalhadas porque não tem pastor. Os pastores maltratavam, os pastores usavam com força e tirania, os pastores roubavam as lã das ovelhas. Aí Deus falou que as ovelhas fez o quê? Se dispersou. As ovelhas saíram de perto do pastor porque viram que não era para elas. Tem muita gente saindo de igreja por causa de pastor. Ah, meu pastor não cuida de mim, não se interessa comigo. Por isso que as ovelhas saíram. Olha o que Deus falou: por isso minhas ovelhas estão espalhadas. Escuta só isso aqui. Por isso minhas ovelhas estão espalhadas, e não há ninguém que sequer que possa buscá-la. Olha o que Deus fala: minhas ovelhas estão espalhadas e ninguém sequer que a procure, e não há quem a busque. Peraí, Deus falou assim: minhas ovelhas estão espalhadas, estão dispersas, desagarradas, e não há um sequer que vai buscar. Deus fala assim: os pastores não estão se importando que as ovelhas estão saindo. As ovelhas estão saindo do aprisco, mas os pastores não estão se importando.
se importava consigo e a ovelha saindo. E eles não iam atrás delas, mas se importavam com o seu próprio umbigo. As ovelhas sendo desgarradas, saindo do rebanho, saindo do aprisco, e eles não cuidavam, não se importavam, não iam atrás. Jesus disse que o pastor tem que ir atrás da ovelha. Lembra na parábola que eu acabei de citar aqui para a tua vida? O que ele disse? Que o homem tendo 100, se perder uma, tem que ir atrás da ovelha perdida, porque essa é a função do pastor. A função do pastor é se envolver com vidas. A função de pastor é enfaixar as ovelhas. A função de pastor olha que interessante. Presta atenção no que Jesus fala naquela parábola. Quando ele acha a ovelha perdida, a Bíblia diz que o pastor pega a ovelha, coloca no ombro, coloca no peito. Irmão, ele coloca no colo, ele faz carinho na ovelha. Pode perceber na ovelha, na parábola da ovelha que ele disse, quando o pastor encontra, ele pega e coloca no ombro. Coloca a ovelha aqui, ó. Aqui se fala de um lugar de carinho, de consolo. É isso que o pastor tem que fazer. Só que aqui não, os pastores não faziam isso. Não se importavam. Não se envolvia com as ovelhas. Só queria saber das gorduras, das lãs, das melhores roupas. Queria saber de andar chique. Queria saber de ser o top, mas as ovelhas nem aí. Nem aí para as ovelhas. Escuta isso aqui, eu vou falar tudo. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Olha o que Deus vai fazer. Calma que eu vou chegar nessa parte. Aí Deus fala assim: por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que minhas ovelhas foram entregues às aves de rapina, se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor. Nem os pastores a procuravam minhas ovelhas. Olha o que Deus falou: minhas ovelhas se tornou comida de animais, porque não tinha pastores que se envolviam. Aí Deus fala assim: ai de vocês, pastores. Escuta só o que Deus fala. Aí Deus fala assim: por não haver pastores, e os pastores não procuravam, minhas ovelhas se tornou o quê? Comida de animais. Como Jesus disse em João 10. Quando o lobo vem atacar as ovelhas, o que o pastor faz na passagem que Jesus fala que ele foge quando vê o lobo. E a ovelha é devorada pelo lobo, porque era mercenário. Da mesma forma, esses pastores são mercenários, interesseiros. Escuta isso aqui. Isso aqui ninguém fala hoje em dia. É difícil você ver alguém falar isso. Eu louvo a Deus que eu prego o que Deus me dá. Eu não tô nem aí se vai gostar ou não. Evangelho não é para agradar ninguém. Eita, escuta isso aqui. Aí ele fala assim, presta atenção. Olha o que Deus fala no 10. Essa palavra que eu achei tremenda. Olha o que Deus fala. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Lhe pedirei acerto de contas das minhas ovelhas, e farei com que deixe apacentar minhas ovelhas, e não apacentarão mais. Espera aí, olha o que Deus disse. Eu estou contra os pastores. Por que Deus estava contra os pastores? Por que Deus está contra a liderança? Por que Deus está contra aqueles que o Senhor colocou para cuidar? Eles não cuidavam, por isso que Deus ficou contra. Deus falou assim: eu estou contra vocês, porque vocês não cuidam daquilo que eu dei para vocês. Eu dei um rebanho para vocês cuidar. Eu dei minhas ovelhas para você cuidar. Mas vocês não cuidavam. Só queria saber de lã da ovelha. Se importava consigo e não cuidava do meu rebanho. Por isso eu estou contra a liderança. Tem pastores que Deus está contra ele há muito tempo. Deus sabe a intenção de cada um. Deus ninguém engana, filho. Escuta isso aqui, eram pastores que eram interesseiros. Aí Deus levantou Ezequiel para divertir. Porque Deus ainda levanta gente pequena para divertir quem é grande. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Aí olha o que Deus fala, presta atenção. Olha o que Deus fala. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores. Olha o que Deus fala: eis que eu tirarei da função, para que minhas ovelhas não, para que vocês não mais apacentem. Olha o que Deus diz: tirarei a função, para que não mais se alimente das minhas ovelhas. O que Deus falou? Eu vou tirar a função. Peraí. Qual função que Deus está falando que vai tirar? A função de pastor. Porque o pastor, ele tinha autonomia. Ele era a linha de frente do povo. Ele era o líder do povo. Ele era o líder da ovelha. As ovelhas estavam submissas ao pastor. Aí Deus falou assim: eu vou tirar a função dos pastores, para que eles não mais se alimentem das minhas ovelhas. Por que Deus falou que vai tirar a função? Porque os pastores estavam se alimentando do que a ovelha produzia. Se alimentavam da gordura, da lã das ovelhas. Ou seja, eles comiam as melhores partes, se vestiam com as melhores roupas, tiravam tudo da ovelha. Aí Deus falou assim: eu vou tirar a função. Por quê? Porque eu não vou deixar aproveitador aproveitando do meu rebanho. Eu vou tirar a função. Eita glória. Você acha que Deus
vai deixar aproveitador no cargo, rapaz. A Bíblia diz que ele exalta e ele abate. Deus dá e Deus toma. Eu vou falar, Jesus. Eita, olha o que Deus falou. Eu vou tirar a função dos pastores para que não mais se alimente das minhas ovelhas. Deus não vai deixar aproveitador aproveitando das ovelhas, usufruindo das ovelhas, usurpando das ovelhas. Deus não vai deixar essa palhaçada, rapaz. Eita, agora escuta isso aqui. Eita, eu vou falar tudo, Jesus. Escuta, olha o que Deus fala. Se tu não deu glória, olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala. Farei com que deixe de apacentar minhas ovelhas. Elas não servirá mais de alimento. Livrarei as minhas ovelhas da boca do pastor, para que não lhes sirva mais de comida. Deus falou assim: eu vou livrar minhas ovelhas da boca dos pastores. Por que da boca? Porque os pastores se alimentavam do que a ovelha produzia. Os pastores viviam se enchendo do que a ovelha produzia. A comida que era da ovelha eles comiam. A lã que era da ovelha eles se vestiam. Os pastores eram os melhores. E as ovelhas desagarradas, perdidas, feridas, destruídas, enquanto os pastores eram os melhores. Aí Deus falou o quê? Eu vou descer e vou tirar as ovelhas da boca dos pastores. Deus, Ele vai descer com livramento pelas ovelhas. Só que escuta só isso aqui. Deus não vai deixar o pastor ficar se alimentando de ovelha. Ovelha não vai ser negócio dele. Eu vou falar, Jesus. Aí escuta isso aqui. Aí olha o que Deus fala no 11. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e buscarei. Peraí, olha o que Deus fala no 11. Já que os pastores não procuram, eu mesmo procurarei. Olha o que Deus disse. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e a buscarei. O que Deus falou? Eu mesmo procurarei. Já que os pastores não cuidam, eu vou tirar a primeira função deles e eu vou procurar. Porque Deus não precisa do homem para te alcançar. Deus não precisa. Você quer ver uma coisa? Olha o que disse o salmista do Salmo 119, se não me falha a memória. Olha o que o salmista fala. Irmão, esse salmista aqui, ele não vai mandar pastor atrás dele. Ele vai reconhecer que ele é uma ovelha errante, que ele é uma ovelha sem direção. Mas olha o que o salmista disse. O salmista vai salmodiar em Salmo 119, no versículo de número 76. Olha o que ele disse: eu ando como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço do teu testemunho. Peraí, olha o que ele disse. Eu ando como ovelha perdida. Ele está dizendo: Senhor, estou perdido. Eu estou sem rumo. Estou sem direção, estou perdido. Aí ele fala assim: procura o teu servo. Percebe? Ele não manda pastor procurar ele. Por quê? Porque hoje não se dá para contar com os pastores. É difícil você hoje encontrar pastor que realmente se envolve. Olha que interessante, olha na passagem que eu estou lendo, Ezequiel 34. Os pastores não se importavam com ovelha. Aí o salmista do Salmo 119, ele vai dizer assim: eu sou uma ovelha errante. Está reconhecendo que está errado. E ele fala assim: eu vim buscar o teu servo. Percebe? Ele não manda pastor atrás dele. Ele fala para Deus procurar ele. Por quê? Porque hoje poucos pastores estão se envolvendo. Hoje você não se pode contar muito com o homem. É melhor você contar com Deus. A Bíblia diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no ser humano. Eita! Aleluia a Deus! Escuta isso aqui, rapaz. Olha o que ele disse: ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço do teu testemunho. Ele está dizendo: Senhor, eu estou errado, estou perdido, mas eu não me esqueço do teu testemunho. Vim me buscar. Escuta isso aqui. Olha que interessante. Ele está afastado, está sem direção, está reconhecendo que está como uma ovelha errante. Mas ele vai falar assim: eu venho buscar o teu servo. Eu vou ser breve no que eu vou falar aqui. Percebe que ele não manda pastor atrás, ele manda Deus. Porque como Deus diz, pastor pode não ir atrás. O Senhor se levantou para dizer: mas eu procurarei. Eu vou resumir, irmão. Aí Deus fala assim nessa passagem: como o pastor busca o seu rebanho no dia, eu buscarei minhas ovelhas, assim procurarei minhas ovelhas perdidas. Aí Deus fala assim: vou procurar minhas ovelhas. Já que o homem não procura, eu vou me levantar para procurar. Já que o homem não se importa, já que o homem não cuida, então eu vou levantar e eu vou cuidar. Filho, você não tem que ficar esperando pelo homem.
Se você ficar esperando pelo homem, você vai se frustrar. Olha o que Deus falou, os pastores não cuidavam, não procuravam. Aí Deus se levantou e falou, eu vou cuidar, eu vou levantar, eu vou colocar faixas nela, eu vou curar a ferida delas. Deus falou tudo isso. Tudo que o homem não fazia, Deus se levantou para fazer. Deus está dizendo para você, não se espere pelo homem. O homem pode te frustrar, mas o que o homem não faz por você, o Senhor fará. Escuta isso aqui. Tudo que os pastores não faziam, Deus se levantou para fazer. Aí olha que interessante, eu vou ser breve no que eu vou falar. Irmão, presta atenção nisso aqui. Se tu não der um glória, olha o que Deus vai falar. No versículo número 24. Ezequiel 34, 24. Para finalizar, olha o que Deus disse. Eu, Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será pastor no meio delas. E eu, Senhor, falei. Peraí, pelo amor de Deus. Segura isso aqui. Olha o que Deus disse. Eu, Senhor. Olha o que Deus disse, presta atenção. Presta atenção. Porém, 23. Porém sobre elas, um só pastor. E ele apacentará, o meu servo Davi. Ele apacentará e será o seu pastor. Peraí, segura isso aqui. No 23 e 24, Deus fala assim. Deus tinha tirado a função dos pastores. Segura isso aqui. Deus tirou a função dos pastores. Aí Deus falou assim lá na frente. Eu, Senhor, colocarei meu servo Davi. Ele será pastor. Por quê? Porque Davi, se você ler a história de Davi, quando Deus foi chamar Davi, Deus falou, Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu tenho escolhido lá. Escuta isso aqui. Quando chegou lá, a Bíblia diz que Davi, ele não estava em casa. Ele estava entre os irmãos, no pasto. Ele estava no pasto. Aí você já conhece a história. Todos os irmãos de Davi se colocou na frente do profeta. E nenhum daqueles era escolhido. Aí o profeta perguntou, tem mais alguém? Ele fala, tem mais um. Aonde está ele? O pai respondeu, está no pasto. O que Davi estava fazendo no pasto? Cuidando de ovelha. Aí Deus falou assim, o meu servo Davi será pastor. Por quê? Porque Davi, ele já se envolvia com ovelha. Davi, ele não vai se importar com lã. Davi não vai se importar de linho. Ele vai se importar com ovelha. Davi não é interesseiro. Eita glória. Oh glória. Deus, eita. Oh glória, Jesus, eita glória. Eita, oh glória. Olha que interessante. Eita. Olha que interessante, olha o que Deus falou. O meu servo Davi, ele será pastor. Ele apacentará. Sabe o que Deus está dizendo? Já que os pastores não cuidavam, tem um que eu vou levantar que vai se envolver. Sabe o que Deus está dizendo para você? Quando eu coloco uma coisa na tua mão e você não cuida, eu levanto outro para cuidar. Eita, cuida do que Deus te deu, porque se você não cuidar, outro vai cuidar por ti. Eita glória, eu vou falar, Jeová. Cuida da tua família, cuida do que Deus te deu, rapaz. Eita glória. Olha que interessante. Deus falou assim, vou tirar a função dos pastores, mas eu vou levantar um que vai cuidar, o meu servo Davi. Sabe o que Deus disse em Jeremias? Em Jeremias 3,15? Se tu não der um glória com isso aqui, lembra bem que eu acabei de falar para você aqui. Deus estava tirando os cargos dos pastores para entregar para Davi. Olha o que está escrito em Jeremias 3,15. Olha o que está escrito. Se tu não der um glória, eu darei pastores segundo o meu coração, que apacente com conhecimento e inteligência. O que Deus falou? Eu darei pastores segundo o meu coração. Jeremias 3,15. Quem foi que Deus ia levantar como pastor ali? Davi. Davi era segundo o coração dele. Tudo que Deus coloca de acordo com a vontade dele. Não, eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus, rapaz. Eita, Jesus, é muito forte isso. Eu fico doido. Olha que tremendo. Ezequiel 34, 23. Olha o que Deus disse. Porém sobre elas um só pastor. Ele apacentará o meu servo Davi. Ele será pastor. Vai apacentar. E eu serei o Deus. E ele será o seu pastor. Eu, Senhor, falei. Peraí, segura isso aqui. Olha o que Deus falou. Pelo amor de Deus, irmão, estou impactado com isso. Isso é muito forte. Deus falou que eu vou levantar meu servo Davi. Em Ezequiel 34, Deus tinha tirado o cargo dos pastores. Aí Deus falou assim, colocarei meu servo Davi. Ele será. Eu, Senhor, falei. Aí lá em Jeremias 3,15, Deus disse, eu darei pastores segundo o meu coração. Aí Deus vai lá e levanta Davi. E Davi era quem? Davi era segundo o coração de Deus. Quando é Deus que levanta, de acordo com a vontade dele.
Já que os pastores não cuidam, Deus falou assim, vou levantar um que vai cuidar. Já que eu coloquei o pasto nas tuas mãos e vocês não cuidavam, eu vou tirar a função de vocês porque vocês não merecem. Mas eu vou dar para quem de fato vai fazer por onde. Quando você não cuida do que Deus te dá, Deus levanta outro para fazer o que você não faz. Fica com essa palavra em nome de Jesus. E compartilha, irmão, em nome de Jesus, compartilha essa mensagem. Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar, rapaz. Eita glória.